Agora, é com muito orgulho que eu apresento aqui o nosso amigo, a doutora Franciela está viajando e pediu para eu fazer essa gentileza, e para mim foi uma honra encontrar com o meu amigo Carlos Vinícius. Então, a aula dele vai ser sobre o traumatismo crânioencefálico em pediatria. O doutor Carlos Vinícius é mestre em neurocirurgia pela Unifesp, fundador da Associação Neurotrauma Brasil, fundador e primeiro coordenador da residência médica em neurocirurgia do IJF, chefe do serviço de neurocirurgia do IJF, diretor-presidente da COP Neuro. Doutor Carlos Vinícius, a palavra é sua. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado aí pelo convite. Diga aí, doutor Osmiro, querido amigo, companheiro das aprimoramentos aí, cooperativos. Tem como a gente tirar só essa iluminação daqui? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade do convite. E tá ótimo. Tá bom. E, assim, é sempre bom falar sobre esse tema. É um tema que realmente a gente tem se dedicado há 30 anos, pelo menos. Tá? E é um tema muito dinâmico, como toda medicina, né? Então, assim, não existem aquelas verdades absolutas atemporais, né? A ciência vai evoluindo, ideias vão mudando, tá certo? Conceitos vão mudando, e o que a gente vai ter aqui de playbook, se der, né? Sempre o tempo é uma dimensão que, às vezes, a gente tem que respeitar intensamente. Nós vamos fazer uma exposição teórica, e se a gente tiver um tempinho, a gente vai fazer um simulado com o XNeuro, né, que é um simulador de dados que a gente põe entradas, que a gente vai ver o que acontece com a pressão intracraniana. E depois, se a gente tiver mais um tempinho ainda, nós vamos... Eu trouxe aqui uma monitoração externa da Brain4Care, é uma fita de monitoração externa, que talvez seja uma das grandes novidades que estejam ocorrendo aí em termos de monitoração de complacência craniana. Tá? Então, eu trabalho com essa monitoração já há alguns anos e a gente tem visto resultados muito promissores. Então, talvez seja o futuro para a gente ser um pouquinho menos invasivo nas nossas crianças. Tá? Ok. Bom, o que é que eu me proponho hoje nessa apresentação é apresentar informações relevantes para uma conduta adequada nesses pacientes com traumatismo crânioencefálico, estimular vocês usarem a lógica como ferramenta indispensável no manejo de situações mais comuns. Aqui a gente não vai fazer receita de bolo, porque não existe receita pronta, certo? Existem guidelines, normas, mas a gente tem que ver o paciente individualizado, né? Então, não adaptar o paciente à receita. A gente usa as informações para ter o tratamento mais individualizado possível. Nós vamos nos limitar, não vou detalhar protocolos, esses protocolos já são disponíveis aí, a gente vai citar algumas coisas, claro, mas eu não vou perder tempo com dosagem, usando o que eu acho A, B, C, D. Tá, isso aqui, ó, tem NAMIB, tem o PHTLS, o PAUS, tem a própria Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, tudo disponível online. Tá? Então, a gente vai citar e não vai ficar preso aqui nessas coisas, que eu acho que acaba tirando um pouquinho o foco e fica enfadonho. E também eu não vou transmitir recomendação sem validação. Tá? Tudo que a gente falar aqui tem validação, já foi publicado, já está em uso, já está protocolado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que a gente está lidando, né? O que a gente lida, o que é esse negócio do traumatismo. Então, eu trouxe algumas estatísticas para vocês. Tem essa estatística aqui de 2021, que usou-se a base de dados do SUS. Hoje, usa-se muito base de dados do SUS para a gente saber prevalência, incidência, tudo isso de doenças. Então, nessa base de dados de 2008 a 2019, nós tivemos a incidência aqui por faixa etária, entendeu? De 0 a 4 anos, 651 e 89 por 100 mil.
Aí cai um pouquinho depois, certo? Entre 5 e 9, 10, 14, e sobe de novo nessa faixa etária de 15 a 19, que é onde nós temos as violências mais comuns, são nessa fase dos adolescentes e pré-adultos, tá certo? Então, a gente tem uma distribuição com um pouquinho assim, uma concavidade para baixo. E aqui, a mortalidade, por 100 mil habitantes, ela começa pequenininha, né, de 0 a 4 anos, e sobe com a gravidade dos traumas nessa faixa etária mais elevada. E é importante que as internações, isso aqui é a incidência de fichas de atendimento hospitalar, seja boletins de emergência, tudo, e gera de 6,9% a 10% de internações, ou seja, a cada 100 pacientes que você vê na emergência, 10% são internados. Tá? Nessas outras duas curvas, nós vamos agora daqueles pacientes que foram internados. Então, aqui, agora a gente está lidando com esses pacientes que foram internados. E aqui é o número de admissões hospitalares, que é um pouquinho semelhante, se vocês puderem lembrar, olha, a curva é daquele jeito. Essa curva é um pouquinho mais acentuada e observa-se que tem muita admissão em menores de 1 ano, certo? Menores de 1 ano, percentualmente, eles são bem mais admitidos que as outras faixas etárias, certo? E aí essa taxa de admissão vai caindo e sobe de novo naquela faixa de 15 a 19 anos. Tá? E aqui a mortalidade, que se comporta muito parecido com aquela do gráfico geral, tá certo? Então, é isso que a gente está lidando. Esse é o universo que a gente está lidando do trauma de crânio na pediatria. Bom, quando a gente fala em trauma de crânio, a gente fala em tomografia, que é o exame de eleição, certo? Para a gente tomar condutas. Então, se a gente fala em tomografia alterada, a gente tem que falar da normal, certo? Então, eu sempre gosto de trabalhar da normalidade para a anormalidade. Então, como é que a gente analisa uma tomografia de crânio normal? A gente analisa usando alguns elementos. Então, a gente analisa vendo nos cortes mais inferiores essas regiõezinhas escuras aqui, que são as cisternas, nos quais o líquor circula. Então, o exame normal, certo? Você vê essas cisternas, tá? Então, isso aqui é o que você é para ver numa pessoa de 4 anos, tá certo? Quando a gente vai analisar outras reconstruções que eu trouxe aqui para a gente ver, olha, tudo que for escuro é líquor, tá? Aqui é na sagital e aqui é a coronal. Então, ó, todas essas areazinhas aqui são líquor. Aí a gente vem a pergunta, aí o que é aquela hérnia transtentorial, certo? É bem aqui, ó. Vocês estão vendo esse traçozinho aqui, hiperdenso? Isso aqui é a tenda do cerebelo. Então, o que acontece quando o nosso paciente hernia, ele fica anisocórico? Essa partezinha aqui do lobo temporal, ó, ela vem para cá. Aqui passa o terceiro nervo. Por isso que ele fica anisocórico, certo? Por isso que a pupila dilata, tá? Então, para a gente analisar o exame anormal, a gente tem que saber o que é um exame normal, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui que tem que ter espaços licóricos, tá certo? Na normalidade. E se a gente subir, certo? A gente, além de espaços licóricos, a gente tem que ter ventrículos, tá? E tem que ter líquor circulando no espaço subaracnoide, até lá em cima. Então, um exame normal, ele tem espaços de circulação de líquor, ele tem ventrículos e ele tem as estruturas todas alinhadas, ok? Ou seja, você não tem desvio de um lado para o outro. Esse é o exame normal, tá bom? Então, se vocês sabem identificar um exame normal,
vocês vão suspeitar de um exame anormal, certo? Então, o que eu falo, tudo começa você sabendo o que é o normal e desmistificando. Ah, tomografia, não sei ver. Você sabe ver o que é uma tomografia normal em linhas gerais, pelo menos para trauma, ok? Muito bem, mas nós temos riscos decorrentes de radiação e tomografia de crânio na população pediátrica. Quando eu estava mais novo, ninguém falava nisso. É o exame excepcional, liberal, podemos fazer 1 milhão de tomografias e não acontece nada. Aí o tempo foi passando, pesquisas foram feitas, literatura foi feita, e hoje a gente sabe que existe risco decorrente de radiação em exames de tomografia. E é o que a gente vai falar aqui para vocês, para a gente ter uma abordagem, digamos, lógica. Por isso que eu falei da lógica lá, tá certo? Então, a gente sempre vai pesar o risco versus o benefício. Bom, quais são as peculiaridades que aumentam o risco nos primeiros anos de vida? Primeiro, nos primeiros anos de vida, ou seja, quanto mais jovem a criança, a gente tem alta replicação celular, consequentemente, a radiação pode danificar mais facilmente o DNA. Segundo, os mecanismos biológicos de identificação de células mutantes e reparação dos defeitos do DNA não são plenamente maduros. E terceiro, nós temos um longo período de vida para que possíveis alterações eles possam florescer. E qual é a nossa exposição anual à radiação? Se a gente não fizer nada, a gente é exposto a 3 millisieverts de radiação anual. Todos nós. Não precisa fazer nenhum exame. Essa é a radiação do planeta Terra. Então, todo ano, a gente tem uma dose de 3 millisieverts. Tem algumas populações que são mais expostas. Uma delas são pilotos e comissários de voo. Eles têm uma exposição 3 vezes maior ou 4 vezes maior. Quem opera com equipamentos de raio-x ou radioterapia também tem uma exposição maior. Mas se a gente for pegar o afegão médio, como se chama, certo? 3 millisieverts. Em termos de cálculo de exame de raio-x, de dose efetiva, que é o que o millisievert mede, 1 millisievert equivale a 1 milligray, tá certo? Um raio-x simples, ele entrega 0,25 miligrays. Raio-x de tórax desse. Pela lógica matemática pura, questão de área, vejam a diferença em miligrays que um recém-nascido e compare com uma pessoa de 15 anos ou mais, certo? Então, recém-nascido, num ATC de crânio, ele recebe uma dose equivalente a 98 miligrays, ou 98 millisieverts, certo? Ou seja, 30 vezes mais do que a radiação ambiental anual. Tá? Já uma pessoa de 15 anos ou mais, 20 miligrays. Tá? Então, é essa dose que a gente está usando no nosso raciocínio quando a gente vai indicar um exame. Então, não existe mais aquela coisa de vamos fazer a coisa totalmente liberal. Tá? Mas eu não quero alarmar vocês. Vamos fazer o que é o trabalho mais recente que saiu no final do ano passado. Ela foi publicada aqui na Lancet Oncology. Pena que a tela não é maior, mas está aqui o artigo, né? Na Lancet Oncology. Eles analisaram quase 1 milhão de pacientes. Tá? Qual era o critério para entrar nesse estudo? Pacientes que não tinham diagnóstico prévio de neoplasias no momento do exame e até 5 anos depois. Ou seja, só entraram nesse estudo pacientes que desenvolveram, que o exame foi feito até 5 anos antes. Entendeu? Por quê?
porque ele já podia estar com a célula em desenvolvimento, certo? E a neoplasia dele poderia contar como se fosse desencadeada pela radiação, tá? Então, o total de neoplasias nessa série toda foi de 168, que foram atribuídas à radiação, excluídas todas as outras causas, tá? Dos quais 121 eram os gliomas. O que a radiação causa principalmente? São meningiomas e gliomas, tá? O risco relativo que eles calcularam, embora tivesse caído dentro do intervalo de confiança de 95%, porque ele baixou aqui de 1, tá certo? Foi 1,27, acima do intervalo de confiança. E o de gliomas, 1,11, tá certo? Então, assim, vocês têm que saber o seguinte, o exame, qualquer exame com carga de radiação provoca risco. A cada 100 pacientes, eu posso, sou 99%, vamos botar aqui, é menos de 99, né? 99,80. A cada 1.000 pacientes, eu posso desencadear uma neoplasia cerebral no futuro por esse exame. Então, o risco seria basicamente esse. É pequeno? É. Mas a pessoa não tinha isso, certo? E terá uma neoplasia, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que indicar de forma científica, evitando ultraliberalidade. O que é que eu falo de ultraliberalidade? É repetir tomografias desnecessariamente, ficar fazendo o que a gente chama de radioterapia profilática, certo? Então, assim, você pode fazer o primeiro exame, identifica, conhece, sabe como é mais ou menos a história natural, pede parecer neurocirúrgico, tudo, e não fica de 2 em 2, 3 em 3 dias fazendo exame de tomografia, tá? Então, a gente tem que falar isso para vocês, porque já tem diretriz sobre isso, exames em crianças. Muito bem. Então, depois desse início, a gente vai agora tentar classificar esses traumas de crânio, né? A gente tem várias classificações. A gente pode passar aqui 1 ano falando de classificação, e trauma de crânio é um curso de quase 3 anos de uma residência, tá? E mesmo assim a gente não aprende tudo. Mas a gente tem que classificar de alguma forma, e eu trouxe algumas formas da gente classificar essa patologia. Então, a primeira classificação, a classificação mais didática que tem, é por tipo de lesão, tá? Então, como eu falei, é uma classificação didática, tá? Em que você tem as lesões focais, as lesões difusas e as lesões por projétil de arma de fogo. Basicamente, são esses 3 grandes grupos, tá? Eu coloquei essas setas aqui porque você dificilmente, assim, não é dificilmente, você pode pegar a lesão isolada, mas a maioria das vezes a lesão ela é associada. Então, você tem várias lesões num paciente, ou então somente uma lesão. Então, essa classificação é mais para fins didáticos, que eu chamo, do que praticamente o que você vai ver e vai basear suas condutas. Bom, então vamos de fora para dentro. Lesões focais. A mais externa é o hematoma subgaleal, tá? Vulgo galo. Se ele for acima do periósteo, ele é chamado de hematoma subgaleal puro. Se ele for embaixo, ele é um cefalohematoma. Então, a maioria das vezes é uma lesão que vai reabsorver espontaneamente, mas lembrar que em algumas crianças ele vai ser volumoso e vai talvez exigir que você faça algum tipo de aspiração, tá certo? Porque dói bastante, deixa a criança irritada, tá certo? Pode dar febre, então, isso aqui pode dar febre, tá certo? Então, é a lesão mais superficial que tem. Continuando de fora para dentro, nós temos as fraturas de crânio, que correspondem a 10 a 30% dos traumas de crânio em criança, ou seja, você vai encontrar essa percentagem. Então, as fraturas lineares, elas são muito comuns depois de quedas em crianças. A maioria das vezes elas não têm nenhum tratamento específico, a fratura em si. O tratamento, às vezes, é da lesão que ela provoca,
tá certo? Que ela pode estar associada a outros tipos de lesão. Há um tipo especial de fratura em que você tem uma separação grande do osso e que você pode, digamos, ter, pela pulsação do cérebro e das meninges, você pode criar o chamado cisto leptomeníngeo, que antigamente a gente chamava de growing fracture, né? E, assim, isso exigiria uma cirurgia corretiva, tá bom? Os afundamentos, eles correspondem a 10% das fraturas em crianças. Os fechados, na maioria das vezes, eles não precisam de nenhum tratamento específico, o próprio crescimento do crânio, ele ajuda a normalizar. Algumas vezes você tem que operar, tá, para desafundar. Agora, os abertos, sim. Esses abertos, a gente, normalmente, é recomendado indicar cirurgia para limpeza, retirada de corpo estranho e outros debris. Um tipo especial de afundamento que temos em neonatos e lactentes pequenos é aquele afundamentozinho chamado em ping-pong, tá? E esse tipo de afundamento, ele está sendo cada vez mais tratado de forma não invasiva, né? Usando dispositivos de vácuo-sucção, igualzinho que eu acho que em alguns tipos de parto, né? Que eles usam uma vácuo-sucção. Diz aqui nos artigos que sim, viu? Que é usado, é um extrator obstétrico, certo? E você faz igual a você desamassa no martelinho de ouro o carro, certo? É funilaria pura. Você segura, faz uma pressão externa e com o vácuo você puxa. Então, assim, aqui tem sido, olha, aqui é o pós, entendeu? Isso aqui é o pré, tá certo? Então, não, assim, esse nosso colega, Dr. Faleiro, de Belo Horizonte, ele publicou esse caso aqui e já tem outros casos na literatura mundial. Então, assim, por que isso aqui? Porque uma cirurgia num bebezinho é exfoliativa. Esse osso de criança aqui, ele é basicamente membranoso, então ele sangra bastante, entendeu? E qualquer sangramento num bebezinho pequeno, nessa região do couro cabeludo, é bem vascularizado. Se a gente tiver uma alternativa menos invasiva, eu acho vantajoso, tá? Então, para que vocês não sejam pegas de surpresa, se alguém um dia falar nisso, vocês já viram que existe essa possibilidade de usar esse aparelho de sucção, tá certo? E eles fazem um analgésico, o bebezinho não sofre não. Tá? Vamos lá, vamos seguir em frente. A próxima lesão, continuando sempre de fora para dentro, é o hematoma epidural, ou extradural, 2,7% a 4% das lesões traumáticas cranianas. Ele pode ser arterial, mas nesse caso em crianças é só 18%, venoso ou pelo próprio osso, no caso diploico, que ele é muito mais comum em criança. Qual é o prático disso aqui? Se ele for diploico e venoso, ele vai ser menos expansivo rapidamente, então ele pode ser diagnosticado somente depois de um certo tempo, tá certo? O intervalo lúcido, ou seja, aquela história da criança que bateu a cabeça, desmaiou, depois recupera e depois tem a dor de cabeça e morre, que é aquele chamado intervalo lúcido, ele ocorre em 47% dos casos. Mas na nossa experiência, está sendo cada vez menos comum o intervalo lúcido. Vocês podem imaginar por quê? Porque a criança cai, vai diretamente, o SAMU leva para um serviço de terciário, que já tem tomografia, e você já faz o exame. Isso aí vale a pena, isso aí certo? Então, mas isso é a bênção e a maldição, doutora. Não, por que certo. Por que é a bênção e a maldição? A bênção é, você diagnostica, e a maldição é, te dá falsa confiança. Você faz uma tomografia hiperaguda, certo? E o que acontece? Você não vê nada, certo? E o processo ainda está em evolução. Aí, um desavisado libera a criança,
certo? E, eventualmente, você pode ter problemas e essa criança pode realmente se prejudicar. Mas esse é o famoso hematoma epidural, e a conduta preconizada pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica é essa aqui. Ele pode ser operado ou não, vai depender da escala de Glasgow, do desvio de linha média, certo? E ele pode ser só observado se ele for pequeno. Geralmente eles ficam em observação uns 10 dias, se repete o exame, e em crianças eles reabsorvem rápido, tá? A segunda lesão, de fora para dentro, são os hematomas subdurais agudos. Eles são causados por rupturas de veia-ponte ou artérias corticais e ocorrem em 11% dos TCEs leves e 12% a 29% dos TCEs graves. Eles, ao contrário do hematoma extradural, que precisa de baixa energia, eles exigem um impacto maior. Então, só para comparar, o epidural é o chamado hematoma protegido pelo capacete. O que o capacete protege? Protege afundamento, dependendo, é claro, da intensidade. Lembram do Ayrton Senna, foi um afundamento, mas também ele bateu a 200 por hora. Mas, numa queda de bicicleta, um capacete já lhe ajuda, certo? E protege da fratura que vai dar o hematoma epidural, certo? Se eu voltar aqui, ó, 90% relacionado a fraturas lineares. Então, quando eu falei de fratura linear que dava hematoma, é o extradural, certo? E por que fratura linear não é operada? A fratura em si, não, mas o hematoma que ela provoca, sim, tá certo? Já o subdural, ele é um hematoma que exige uma carga de aceleração mais alta. Então, ou é uma queda de grande altura, uma agressão maior, um acidente automobilístico, tá? E, consequentemente, os pacientes eles encontram-se mais em coma do que os pacientes com hematoma extradural, tá? E eles são geralmente associados a outras lesões, ao contrário do epidural, que geralmente é puro, ok? E ele tem alta incidência em vítimas de maus tratos menores que 1 ano. Então, se você viu um bebê com hematoma subdural, você tem que elevar a sua suspeita para que seja um abusado crônico. Entendeu? A gente vai falar disso mais na frente. Muito bem. O subdural agudo, ele também tem as condutas cirúrgicas, tá certo? Que geralmente são... você leva em conta desvio de linha média, escala de Glasgow, que é a imagem tomográfica típica dele, tá certo? E a imagem cirúrgica do subdural agudo é essa aqui. Então, o tratamento desses hematomas ele é basicamente cirúrgico, tá? E esses pacientes eles têm uma alta incidência de hipertensão intracraniana. Continuando de fora para dentro, a gente chegou no parênquima. Então, nós temos as contusões cerebrais. Contusões cerebrais são mais comuns do que os hematomas e são causados pelo deslizamento do parênquima na base, quando ele entra em contato pelas irregularidades ósseas, tá certo? Então, as contusões normalmente são temporais ou frontais basais por esse mecanismo. Os guidelines também têm as recomendações, por volume, por desvio de linha média, os métodos de operar as contusões a gente não vai detalhar aqui, porque é longe do que eu quero mostrar para vocês. Bom, falamos de lesões focais, agora vamos entrar no capítulo das lesões difusas. Então, a lesão difusa, ela é causada por uma rotação e aceleração angular, certo? Que o crânio sofre e, consequentemente, o parênquima cerebral sofre durante um trauma, tá? Então, essas acelerações e desacelerações, elas provocam torções, principalmente nas áreas centrais, como corpo caloso e tronco cerebral, e muitos desses pacientes eles se apresentam em coma, tá? Por causa dessas torções que rompem axônios e vasos, tá? Então, as imagens mostram o mecanismo de torção desses axônios, tá certo? Você tem
hemorragias, principalmente centrais, não sei se vocês estão vendo aqui, essas petequias dentro aqui do corpo caloso, tá certo? A ruptura de grandes grupos de fibras que conectam as determinadas áreas do encéfalo. Então, esses pacientes eles têm múltiplos déficits motores, eles geralmente estão em coma, têm paralisia de nervo craniano e vão demorar um certo tempo para recuperar. Mesmo sem ter hipertensão intracraniana. Muitas vezes eles não têm. É só o dano primário da lesão difusa. Tá? Aqui um exemplo de uma lesão difusa, uma lesãozinha no corpo caloso aqui, de uma criança de 15 anos, e outra lesão aqui, certo? Nesse paciente aqui, bem no tronco cerebral. Certo? Então, essa é a lesão difusa, ela é mais relacionada a acidentes automobilísticos, principalmente atropelamentos, acidentes de motocicleta, mas também ela pode ser por quedas de determinada altura ou agressão. Uma doença mais típica de crianças é a chamada tumefação cerebral difusa, que é um fenômeno reativo vascular que causa um inchaço. Tá? Então, ela geralmente vem associada à lesão difusa, mas ela pode vir pura. É uma criança que entra bem, tá certo? E piora, entra em coma, tá certo? Você faz uma tomografia e está tudo aqui inchado. Eu trouxe aqui a mesma criança, no normal dela, e aqui como ela estava no momento da tumefação. Tá certo? É uma lesão que muitas vezes pode ser fatal e deixar grandes repercussões clínicas, e ela é causada pela imaturidade da regulação vascular própria da criança, tá certo? Então, o trauma, essas acelerações que ocorre no momento do trauma, provocam uma ativação de determinados núcleos no tronco cerebral, que provocam um engurgitamento de sangue desse parênquima, e isso é causado também por imaturidade da barreira hematoencefálica e também porque a criança tem uma maior quantidade de água, certo, dentro do parênquima. Então, tudo isso aqui pode gerar essa tumefação cerebral difusa. O tratamento é terapia intensiva e medidas de combate à hipertensão intracraniana. Falando de maus tratos, né? A gente tem dados americanos, eu não consegui dados fiéis aqui do Brasil. Ocorre em 21,9 por mil em menores de 1 ano, os dados americanos. 70% dos óbitos disso ocorrem em menores de 3 anos. E os achados comuns são hematomas subdurais, tumefação cerebral difusa, lesão axonal difusa e hemorragia subaracnoide. Quando é que a gente deve levantar a nossa sobrancelha de suspeita, né? Incongruência da história com as lesões. Ah, caiu do berço. Você vê um berço baixo, aí vê uma criança com lesão difusa, com hemorragia subaracnoide traumática, e você imagina onde é que esse berço deveria estar, né? Se era um berço que fica a 6 metros de altura, aí poderia explicar, né? Tá? Hemorragias retinianas, suspeita de maus tratos, é importantíssimo o exame do fundo de olho. Você fez o exame do fundo de olho, você encontrou essas hemorragias retinianas, é quase certeza que essa criança é vítima de maus tratos. Tá? Lesões de outros sistemas, fratura de costela, fraturas de fêmur, tá certo? Numa criança que caiu de um berço. Até a costela você ainda vai, mas um fêmur caindo do berço, ou então aí aumentar a suspeita. Lesões em vários estágios evolutivos. Eu tenho subdural crônico, eu tenho uma hemorragia subaracnoide atual, eu tenho uma fratura de um osso de um lado, outra já cicatrizando do outro lado, tá certo? Crianças maltratadas geralmente têm um atraso neuropsicomotor e são mais desnutridas. Lógico, né? Maltratado. Então, esses são os sinais que vocês deveriam buscar na suspeita, né? Procurar ver isso aí.
E uma outra coisa que eu vou falar para vocês é o famoso risco da epilepsia pós-traumática. Ela é mais frequente quanto mais grave a lesão e quanto menor a idade. Ou seja, quanto menor o bebê, certo? Mais risco ele tem de epilepsia pós-traumática. Quanto mais grave a lesão, ou seja, se você destruiu o cérebro, contusão, subdural agudo, maior chance de epilepsia pós-traumática. A percentagem de epilepsia pós-traumática no traumatismo leve é de 2% a 6%, ou seja, mesmo no leve. Tá? No moderado, 12% a 27%, e no grave, 23% a 35%. Crianças menores de 2 anos têm uma chance 2,5 vezes maior de desenvolver crises que crianças de 3 a 12 anos. Por isso que vocês veem muita crise. Quem trabalha em UTI pediátrica e emergência pediátrica deve ver mais crise. Vê mais crise que em adulto, por causa disso. Tá? E as vítimas de maus tratos têm 3,5 vezes mais chance de desenvolver epilepsia pós-traumática do que não vítimas. Um outro detalhe interessante, devido à imaturidade do sistema nervoso central, quando você compara crianças com adultos, elas tendem a ter mais epilepsia, e principalmente no traumatismo moderado, que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês, a chance de você ter déficits cognitivos e outro tipo, e uma recuperação não mais favorável, não muito favorável, em crianças que têm lesões estruturais do sistema nervoso central, como contusão, tudo, é maior do que no adulto. É meio incongruente, mas é o que a literatura mostra. Então, assim, a profilaxia por 7 dias é recomendada em pacientes com lesões estruturais do sistema nervoso central para mitigar isso aqui. Não é que essa profilaxia vai impedir a epilepsia pós-traumática. Ela é feita para impedir que uma crise convulsiva complique a evolução da sua criança nessa fase mais vulnerável dela, que é até o 7º dia. Entendeu? Então, aquela história de ficar usando fenobarbital, fenitoína, esses anticonvulsivantes mais clássicos que dão problemas cognitivos por muito tempo, depois de um trauma de crânio, é injustificada. Tá? Então, a gente tem que, se for fazer profilaxia, são no máximo 7 dias do D0 do trauma contando. Ok? Mais do que isso, não é profilaxia. Você está tratando alguma coisa. E se essa criança não tiver a chance de crise, você vai provocar problemas. Fenitoína tem problemas. Se tiver um Steven Johnson, por exemplo, ataxia, arritmia cardíaca, tá certo? Fenobarbital, sedação, tá? Então, assim, a gente tem que saber essas coisas aqui, porque a gente pega muita criança que recebe alta fazendo uso de anticonvulsivante, e vocês sabem que a assistência e o atendimento ambulatorial especializado aqui é deficiente. Elas chegam 2 meses, 3 meses depois usando anticonvulsivante, sem necessidade. Ok? E assim, quem vai ter epilepsia pós-traumática, não é isso aqui que vai impedir. Aí você trata com um anticonvulsivante mais moderno, certo? Lamotrigina, levetiracetam, que é uma droga muito melhor tolerada, tá certo? Topiramato, e aí vai. Muito bem. Muito bem, a gente só classificou, então, as lesões. Agora vamos usar outra classificação, que é mais prática do dia a dia, né? Nós vamos classificar pela apresentação da criança. Então, a apresentação da criança pela escala de coma de Glasgow. A escala de coma usada tradicional e a dos menores de 2 anos, certo? Então, a gente vai classificar agora como a criança se apresenta quando vocês vão atendê-la. Então, a gente classifica com 3 subdivisões. O paciente com traumatismo crânioencefálico leve, ele vai pontuar entre 14 e 15 na escala de coma de Glasgow.
e corresponde a 80% dos pacientes que vocês vão atender na emergência. Tá? Os moderados, eles pontuam entre 9 e 13 no Glasgow e vão corresponder a 10%. E os graves, que são entre 3 e 8, outros 10%. Então, para cada subgrupo desses, nós vamos ter alertas e condutas diferentes. E é isso que a gente vai ver brevemente agora. No leve, você vai tentar separar o joio do trigo. Por isso que eu coloquei um trigal aqui, tá certo? Então, a sua função no traumatismo crânioencefálico leve é identificar os pacientes que tenham alto risco. Que você vai pegar uma bacia cheia de coisas. Você vai, desde o pólen trauma, certo? Que a gente chama, tá? Eu tinha trazido até uns vídeos do YouTube, mas estava no meu computador. Eram 4 situações de trauma para vocês definirem, certo? Isso aí. Mas fica para a próxima. Então, no leve, vocês vão identificar esses pacientes aqui. Vai ter uma panelona cheia de pedregulho, gorgulho, arroz bom, certo? E vocês vão tentar peneirar aqueles casos que realmente podem piorar, porque nessa subpopulação aqui, de Glasgow 14 e 15, você vai ter desde o bebê que não tem nada, você vai ter hematoma extradural, você vai ter afundamento, certo? Você vai ter isso tudo com Glasgow 14 e 15. Não pensem que vocês vão ter esse hematoma só com Glasgow abaixo de 8, não. Lembra que eu falei que o hematoma extradural é venoso ou de diploide? Então, que significa que ele se acumula lento, então ele não vai dar hipertensão intracraniana, tá certo? Então, mas vai dar tardiamente, então a criança chega correndo bem, está com dor de cabeça, vomita ali, certo? Então, essa é a hora da peneirada. Como você vai peneirar? Certo? Você vai usar essas informações aqui, certo? Que é o que a SBNP preconiza, né? Certificar que a criança está estável, utiliza o Glasgow pediátrico, tá? Avalia, faz o exame físico da fontanela, se estiver aberta, procurando sinais de hipertensão, vê as pupilas, vê se tem algum déficit de nervo craniano ou déficit de força, se tem lesões cortocontusas no crânio com sinais de fratura evidente, sinais indiretos de fratura de base de crânio, como equimose periorbitária e retromastoidea. Aí pode aplicar esse protocolo PECARN, né, que é o Pediatric Emergency Care Applied Research Network, para definir a melhor necessidade de indicar TC de crânio. E a gente vai mostrar esse protocolo e mostrar as peculiaridades da criança e dar uma passadinha na escala de Marshall agora. Esse é o PECARN, né? Acho que vocês conhecem esse protocolo? Pronto. Então, as regras para você tentar fazer um juízo, digamos, mais lógico da indicação de TC de crânio. Então, os fatores, aqui estão crianças menores de 2 anos e crianças maiores de 2 anos. Então, aqui são as situações em que você solicita tomografia, pode ou não solicitar, ou até não solicitar, certo? Então, essa é a forma lógica nessa população de você selecionar o exame. Mas aqui a gente pede sempre TC de crânio em todos esses pacientes com trauma, alguém pode dizer. Pode até pedir, mas muitos desses pacientes, eles não precisam, né? E você tem que ver que quanto menor a criança, mais risco de radiação, tá? Uma coisa é você pedir para um adulto que assim, tem um risco menor, mesmo assim tem risco, mas é bem menor. Mas um bebê, certo? Um bebezinho de 1 mês, 2 meses, aí você tem que usar realmente, porque é um exame que você vai gastar, entendeu? Você já gastou essa reserva não é gastar dinheiro, é gastar a reserva de radiação, certo? Você vai usar, aí se você realmente precisar, vai fazer de novo. Então,
Então, eu acho que é um protocolo bem lógico e eu defendo realmente a aplicação desse protocolo. Vai levar mais dúvida, a criança vai ficar mais tempo em emergência, tem uma série de outros fatores que a gente tem que julgar. Vocês sabem que a situação, infelizmente, a gente tem uma demanda muito maior por atendimento do que o que a gente pode... Vou já falar. Certo? Está aqui. É porque ficou apagado aqui na transcrição. Então, pronto, eu vou ler para vocês. Mecanismos de alta energia. Acidente automobilístico com ejeção. Alguém foi ejetado. Morte do condutor ou passageiro. Capotamento e atropelamento. Queda de bicicleta sem capacete. Queda acima de 1,5 metro em crianças maiores que 2 anos. Queda acima de 90 centímetros em crianças menores que 2 anos. E trauma com objeto de alto impacto. Esses são os chamados mecanismos de alta energia. Ainda bem que você falou. Obrigado pela lembrança, porque tinha ficado escondido aqui, aí eu me perdi. Então, esses são os mecanismos de alta energia. A vista está boa, vitamina A aí direto. É para isso que a gente tem que ter os meninos novos aqui na aula para ajudar nós, velho. Muito bem, gente. Posso passar aqui? Então, vamos lá. Oi. Eu acho que eu vou já falar disso, tá? Se eu não falar, eu falo. Se eu não estiver aqui no diapositivo, eu falo para vocês. Essa aqui é a escala de Marshall. Ela é uma escala que é mais usada por neurocirurgiões, tá certo? Eu acho que para vocês talvez não tenham muito interesse, não. Mas a gente usa essa escala para indicar ou não cirurgia, tá? E tratamento de hipertensão intracraniana. Vamos ver aqui das particularidades. Particularidades, não. Tinha umas particularidades, acho que engoliu. Cadê as particularidades, gente? Espera aí. Não. Às vezes, quando a gente passa as coisas... Não estou dizendo que foi sua culpa, não, viu? Mas eu estava com ela bem direitinho no computador. Bom, vômito. Um vômito. Vocês sabem por que vomita depois da pancada? Labirinto. Causa mais frequente de vômito depois da pancada. Labirinto. Tá? Também estresse pós-traumático. E aí é o joio do trigo, entendeu? 2 vômitos, vômito direto, entendeu? Isso aí aumenta a sua suspeição. Um vômito em si, você tem que pegar o conjunto das coisas, tá? Não é o vômito isolado. Vê como é que está a criança, vê se ela está mais... Pergunta aos pais que estão mais estressados que a criança. Então, os pais vão dar informações muito erradas para vocês também, viu? Principalmente pai de mãe de primeira viagem, tá? E que tem culpa no cartório. Deixou a criança só, caiu, bateu, certo? Vai separar, porque está passando a semana na casa. Aí chega a mãe com raiva, ou o pai com raiva, né? Não vou ser aqui exclusivista. Então, vocês têm que julgar o conjunto, tá? Mas essa da particularidade, vocês precisavam ver. Deixa eu ver se eu abro aqui. Vocês me dão licença?
Então, eu estava na residência ainda, isso foi na década de 90. Aí eu vim passar férias com os meus pais e minha mãe arranjou um berço, né? Tinha que arranjar o berço, o bebê. Ele tinha 8 para 9 meses. E você vê como o desconhecimento é protetivo. Eu vou falar esse exemplo para vocês. Aí, o que acontece? Eu colocou a criança no berço, aí eu fui dormir e tudo. Aí eu acordei com um barulho. Acordei, aí o menino chorando, né? E aí você, mãe, vai, acalma, tudo. Aí bota o menino para dormir de novo. Aí eu olhei assim, eu imaginei, ele caiu dentro do berço. Mas o danado não caiu dentro do berço. Ele escalou o berço e o barulho foi porque ele caiu no chão. E eu, com sono, não perguntei à mãe também não disse, certo? E aí, no dia seguinte, o menino estava bonzinho, aí eu perguntei, mas ele caiu no berço, né? Eu vi, caiu no berço nada, ele caiu foi no chão. Se tivesse sabido, tinha dado uma visita no hospital, na época, ele iria fazer tomografia, sem necessidade, entendeu? Então, você... às vezes é salvo por esses acasos. Deixa eu abrir aqui o protocolo para você. Oi. Meu netinho com 6 meses caiu da cama. Eu estava de plantão lá na Unimed, eles disseram, depois sabe se vomita para ter 3 vezes, como funciona? Nada. Cheguei em casa, eu examinei ele não tinha nada, não foi feito nada. Porque... nada, ela foi na cozinha, deixou o pai olhando, e o pai buscar o menino caiu. Pai não olha nada não, gente. Ligado 220 volts, o menino. Final de semana eu vou para lá para ajudar ele. Pai não olha nada. Eu não sei esses pais modernos, mas pais antigos não olhavam, não. Vamos ver aqui. Orientei bem, não precisou de nada. A mãe e o pai cuidaram de mim, deixar sozinho. Vamos aqui. Estou abrindo aqui. Pronto. Quais são as peculiaridades que eu vou aqui ler para vocês? Bom, então vou ler aqui as peculiaridades das crianças em relação aos adultos. Em relação à hemorragia do couro cabeludo, comprometimento hemodinâmico e dano secundário. Ou seja, crianças têm mais chance de ter uma hemorragia que realmente dê repercussão hemodinâmica que adulto, tá? Maior relação com a cabeça e corpo, lógico. Então, é um pêndulo, né? A cabeça maior, proporcionalmente ao corpo. Então, a maior chance de lesão intracraniana com trauma de baixa energia. Ou seja, por isso que a gente fala dos 0,9 metros para bebês menores que 2 anos, certo? Por causa disso. Crânio em desenvolvimento. Tem mais chance de hematoma extradural, de fratura em crescimento e de fratura do tipo ping-pong que eu mostrei para vocês. Sincondroses da base do crânio, aquelas suturas que não estão ainda totalmente consolidadas. Tem um diagnóstico diferencial com fratura. Muitas vezes se confunde o que é uma sincondrose e o que é uma fratura. Tá? Fontanella, dado semiológico qualitativo da pressão intracraniana. É extremamente útil. Em termos, você tem uma janela aberta, certo, para o crânio. É o que eu digo nos pacientes que a gente faz uma descompressão. Eu abri uma janela e eu palpo literalmente o cérebro, certo? A fontanela aberta te dá essa capacidade também, tá? A morfologia do encéfalo, eles têm um espaço subaracnoide mais alargado, a complacência, eles têm maior tolerância, principalmente os bebezinhos, ao crescimento de hematomas. Então, principalmente esses hematomas que crescem lentamente, os bebês eles podem ter mais frequência, porque como ele cresce devagar e a fontanela está aberta, certo? O hematoma fica maior. E o cérebro em desenvolvimento, maior propensão aos danos pela radiação ionizante, certo? E a dificuldade de você aplicar a escala de Coman de Glasgow nos menores de 2 anos, tá? São essas as particularidades que eu queria ler para vocês.
Bom, vamos continuando aqui. Falamos do trauma leve, né? Só retornando aqui, o objetivo de vocês é separar o joio do trigo no trauma leve. E no trauma moderado, qual é o papel principal? Antecipar-se a problemas, tá? Então, assim, esse é o seu papel. A pessoa que uma criança que tem um trauma moderado, ela tem uma lesão, certo? Se ela está com Glasgow de 9 a 13, ela tem alguma coisa, certo? Ou ela tem uma contusão cerebral, ela tem um hematoma, ela tem um subdural, ela pode ter um inchaço, pode ter uma lesão difusa, leve. Então, esses pacientes, eles têm que ir para a UTI. Não é só o paciente com Glasgow abaixo de 8 entubado em coma. Não, esse paciente tem que ir para a UTI. E é um paciente que você tem que investir mais na prevenção de convulsões. Então, é um subgrupo de pacientes que vocês vão ter que fazer a profilaxia das convulsões. E também é um paciente que vocês devem acionar a neurocirurgia de forma mais precoce, porque, como eu falei, são pacientes que já têm algum grau de doença, certo? Então, por isso que eu coloquei, antecipar-se aos problemas. Então, eu quero que fique, nesses pacientes com trauma moderado, essa informação. Então, o protocolo da SBNP fala de garantir estabilização inicial, aplicando a TLS, Glasgow 9 a 13, história sugestiva de trauma não acidental, tentar identificar o espancamento, shaken baby, avaliação oftalmológica para ver se tem hemorragia retiniana, TC de crânio, aplicar aquela escala de Marshall que eu falei, e definir a necessidade de intervenção neurocirúrgica, internação hospitalar, mas eu digo, em UTI. Tá? Paciente criança com trauma de crânio moderado, tem indicação de ir para a UTI. Só não vai para a UTI se não tiver vaga, ou se tiver alguém mais grave que ele. Tá certo? E no TCE grave, o seu papel é de rescue, de bombeiro. Certo? Esse é o seu papel. No primeiro, você era um coletor, um agricultor de joio do trigo. No segundo, certo? Você é uma antecipação de problemas. E aqui, você é um bombeiro, certo? O que é que você vai fazer aqui? Reduzir os danos, porque eles já existem. Como você faz isso? Combatendo a hipertensão intracraniana, promovendo o equilíbrio interno, ou homeostase, protegendo a via aérea e acionamento urgente neurocirúrgico. Então, o que é que a sociedade recomenda? Avaliação inicial, a TLS, definido como Glasgow menor que 9, certo? Checar pupilas, em pacientes comatosos os reflexos, corneano, tosse e óculo cefálico, avaliar estigmas de trauma de crânio, sinal de Barrow, guaxinim, presença de fístulas de líquor, os exames, coletar os exames para politraumatizado, principalmente série sanguínea e tipagem, solicitação obrigatória da TC, classificar a lesão, orientar e confortar a família, iniciar a carga de fenitoína ou outra medicação que a instituição tenha para profilaxia de crise convulsiva, tá certo? E é assim que se conduz, e como eu falei, eu não vou me detalhar nesses protocolos, eu trouxe apenas para que vocês saibam que existem protocolos para isso, certo? De indicação de cirurgia de emergência, monitoração da pressão intracraniana, quem quiser fotografar pode fotografar, mas a gente não vai se deter aqui, senão a gente vai ficar até amanhã discutindo isso aqui. Certo? E ele falou em monitoração, não é? O que é a monitoração? É você colocar um sensor para medir a pressão intracraniana, tá? Você pode colocar em vários locais, os mais comuns, e o clássico é colocar dentro do ventrículo. Lembrar que nas crianças com trauma de crânio, esses ventrículos vão estar em fenda, certo? Então, você precisa de muita habilidade e sorte
para conseguir cateterizar esse ventrículo. Existem hoje vários métodos guiados, estereotaxia e outras coisas para facilitar. Existem métodos alternativos, como o intraparenquimal, que eu não gosto. Eu monitorizo pressão intracraniana há uns 30 anos. Eu odeio o intraparenquimal, porque eu odeio invadir o parênquima sem necessidade. Sem necessidade, na minha opinião, se tem outros locais. Tá? Tem o subaracnoide, que é o que eu uso mais frequentemente, subdural. Então, são vários sítios de monitoração. As complicações mais frequentes são hemorragias e infecções. Por isso que a gente não pode ser muito liberal, certo, na monitoração. Ela é reservada para os pacientes, a monitoração invasiva, ela é reservada para os pacientes com Glasgow abaixo de 8, ou seja, é o velho risco versus o benefício, certo? Para você monitorar invasivamente, a chance de você beneficiar o paciente tem que ser maior do que a chance de você prejudicar por isso aqui, tá bom? Então, isso aqui é a famosa onda da pressão intracraniana. Ela tem 3 componentes, P1, P2 e P3. P1 equivale à pulsação das grandes artérias da base do crânio. P2 é a onda de elastância, que é a reverberação de P1 dentro da caixa craniana, e P3 equivale ao fechamento da válvula aórtica. O que acontece quando a pressão intracraniana aumenta? Esse padrão trifásico ele vai diminuindo e vai virando um sino, ou seja, a complacência ela vai diminuindo. Então, a onda ela desaparece. Primeiro, P2 fica maior do que P1, e depois há uma fusão dessas ondas e vira um sino. Tá? Então, só pela análise de onda, você sabe, nem sem ver o número, se você tem uma complacência alta ou baixa. Por que eu estou falando isso? Porque existem métodos não invasivos que você vai ver a complacência pela onda. Tá certo? E eu sempre trabalhei com onda, desde que eu comecei a me interessar por trauma de crânio, eu nunca me fixei no número, e sim na onda, porque a onda aparece o problema antes do número. Tá? Então, você pode ter uma pressão numérica normal e você já tem uma onda em forma de sino. Por isso que, por causa daqueles probleminhas, se procurou outras formas de aferir essa complacência craniana. Então, tem vários métodos. Olha aqui, ó, a quantidade de métodos aqui. Desde fontanometria, bainha do nervo óptico, dinamometria oftalmológica, tonometria, Doppler transcraniano, e aí vai, pupilometria. Então, se tem tanto método, significa o quê? Que não existe um perfeito, certo? Então, houve um estudo brasileiro, tinha um cientista brasileiro chamado Mascarenhas, certo? Na década de 90, ele foi diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal. E ele trabalhava com a física de materiais e ressonância, e ele ficava extremamente incomodado. Por que para medir a pressão na cabeça você tinha que abrir o crânio e colocar um sensor? Aí ele fez um trabalho pioneiro, certo? E conseguiu detectar que o crânio vibra com as ondas de pressão intracraniana. Há uma microvibração da ordem de micrômetros, e que se você tiver o sensor apropriado, você consegue detectar isso aí, certo? E isso gerou, com a melhora da microeletrônica, dos detectores, dos transdutores análogos digitais, um aparelho que é muito promissor, que eu trouxe para vocês hoje, certo? Que é a monitoração por sensor fixado ao crânio, certo? Ou seja, você não precisa furar. Você coloca essa fita, o sensor, e você tem informação de complacência. Então, é um método 100%? Não. Se fosse 100%, era a maior das panaceias que existiria, tá certo? Mas ele te dá informações importantes, e eu acho que ele pode ser, com o tempo, ideal para monitorar aqueles casos que você não vê um
o risco de você ter complicações é maior do que o benefício da monitoração invasiva. Ou seja, aqueles pacientes do moderado, por exemplo, você pode começar monitorando de forma não invasiva, e se você detectar alterações, você repete a neuroimagem e entra para a monitoração invasiva. Então, não é que ele vá substituir a monitoração invasiva, ele é um auxiliar, tá certo? E é essa aqui, essa tecnologia, tá? É um sensor que é fixado na cabeça, e aqui tem um transdutor análogo digital que vai captar essas microdeformações. Esse sensor, ele em tempo real, ele é conectado a uma nuvem, tá certo? E o dado volta para um dispositivo, que geralmente pode ser o seu telefone celular ou um tablet, e aí você vê as ondas, tá certo? E isso gera um relatório, certo? Que tem vários índices que são analisados e aparece essas ondas, tá? Então, eu acho que é uma coisa bastante promissora para esses pacientes, tá certo? Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço aí a paciência. E aí eu trouxe... eu não sei como é que está o nosso tempo, doutor Osmiro. Eu não sei, porque depende do nosso tempo e do desejo deles. Uma coisa é o desejo e outra coisa é o meu tempo, entendeu? Certo? Então, eu trouxe duas coisas a mais. A gente trouxe o exercício do X-Lang, certo? Para a gente ver o que é que acontece com a pressão intracraniana quando a gente muda alguns parâmetros, e eu trouxe o sensor para a gente ver. Ok? Isso aí, ó, já colocou o X-Lang. Então, ó, quais são os parâmetros aqui do X-Lang? O X-Lang, ele foi desenvolvido por um residente nosso do serviço, numa tese de mestrado dele, que ele fez com o Dr. Marcelo Alcântara, que já tinha... Aqui é o X-Neuro. O Marcelo, meu colega, ele fez o X-Lang, e aqui é o X-Neuro. Então, ele fez um simulador em que aqui nós temos a pressão intracraniana e as variáveis do sistema, entendeu? PaO2, PaCO2, a pressão arterial média e a temperatura. Certo? Então, essas são as variáveis do sistema, e a gente pode ver o que acontece com a pressão intracraniana quando a gente mexe nas variáveis do sistema. Tu consegue mexer aí, né? Acho que sim. Vai aqui, ó, vamos pegar essa criança e vamos deixar vamos diminuir essa PaO2 aqui para... Bota aí 30. Vamos ver o que acontece. Confirme. Pode confirmar. No confirmar ali. Não, lá em cima, vê se... Aqui, ó. Bota o Enter. Deixa eu ir para aí. Bom, o que a gente viu aí, ó? Quando a gente baixa muito a oxigenação sem a hipercárbia, certo? Ela tem um efeito pequeno na pressão intracraniana, tá certo? Então, o poder da hipóxia pura não é tão grande quanto outros fatores aí. O que nós vemos queda aqui, ó, no FSC, que é o fluxo sanguíneo cerebral, certo? Caiu já, e a PaO2, ó, está naquele parâmetro de 30, a PIC aumentou só razoavelmente. Vamos piorar a situação aí, cara? Vamos deixar essa criança consumir muito, dá uma febre nela. Troca isso aqui, ó, para 39, 40 não, vou matar.
Confirma. Vamos esperar o sistema. Veja o que acontece com a febre. Não sei se vocês estão vendo aqui. Olha o fluxo sanguíneo cerebral como aumentou pelo gasto metabólico. Olha o consumo de oxigênio também como aumentou. Tudo que for ficando laranja, tá certo? É o efeito disso. Vamos tirar a hipóxia, vamos deixar ela só com febre, coloca 100. Vamos ver o que acontece. Ou seja, a combinação da hipóxia com a febre é extremamente deletéria. Não é uma coisa legal da gente ver isso no simulador? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar a PCO2 aí para 70. Eu estou botando bem exagerado para as coisas aparecerem para vocês. Olha aí, olha o efeito da PCO2. Então, a gente já teve um exercício prático. Qual é o pior aí para esse paciente? Um paciente de vocês, o que é pior para ele? Febre, por isso que a gente diz, trate agressivamente a temperatura, certo? É um dos protocolos. E a hipercárbia. Vamos baixar, vamos hiperventilar esse paciente. Baixa essa PCO2 aí para 25. Vamos ver o que é que vai acontecer. O efeito é imediato. É uma arma tão boa a hiperventilação que mata. Certo? Mas é um chamado efeito de last resort. Quando você tiver, se você quiser exatamente, Nathaniel, se você quiser uma resposta rápida para baixar a pressão intracraniana, hiperventila. Mas não pode ser mantido, porque isso gera isquemia. Certo? Vamos mexer na pressão arterial? Vamos ver o que acontece se a gente... também essa PAM aqui está morto. Bota aí 40. Vamos ver aí. PAM não... A não ser que o doente tenha uma quebra de barreira, a baixa PAM não tem um efeito muito grande, não. Tá certo? Bom, pessoal, a gente brincou com isso, mas a gente pode fazer esse site, ó, se vocês quiserem pegar aí, ele é gratuito, tá? O Xneuro. Vocês depois podem brincar com ele. É excelente exercício para vocês verem essa parte da... Muito bom. Querem ver como é que é o Brain for Care? Ó, esse aqui é o sensor. Está vendo esses discozinhos aqui? Esse sensor é que vai captar a microdeformação. Certo? Então, a gente vai ligar e vamos precisar de um voluntário. Aqui. Sua cabeça, eu acho que é média. Estou olhando aqui. A gente vai já ver. Certo? Então, nós vamos fazer isso. Vou colocar a fita média aqui. Aí tem essa fita. Essa fita aqui que a gente põe, ela infelizmente, o único problema atualmente é que você tem que ficar trocando a fita se você errar a cabeça. E a gente vai conectar. Isso aqui é a unidade de força. Dá o clique. E a gente vai conectar o tensor. É bateria, né? Bateria, carga. E a gente põe aqui. Isso aqui está higienizado, tá? Não tenha medo, não. Não tem piolho. Eu acho, né? Vamos ver aqui se vai adaptar em você. Pode ser sentado. Sentado vai dar uma coisa mais alterada, mas só para vocês verem. Vai dar. Então, normalmente a gente vai medir.
nessa região aqui, temporal, tá certo? Porque o osso é mais fino e a transdução é melhor, tá? Então, vamos ligar aqui. Aí ela vai ficar sentada, ela já normalmente Aí eu sigo o senhor, passa o telefone do Tiago, eu tiro também, certo? Tá certo. Seu Quando eu faço Pode no pegar? consultório, a gente capta para 10 minutos deitada e 15 minutos, mais 5 minutos sentado, porque não, sai no telefone, certo? No telefone eu tenho uma onda em tempo real, certo? Aí eu gero um relatório e depois tiro. Dói? Então pronto.